Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem, quantas almas se revelam. É uma alegria muito grande voltar a essa casa mais uma vez, especialmente numa data como essa. Perguntei a Leila ali no ouvidinho da Leila quantos anos está fazendo a casa. 89. E é fruto de um trabalho em conjunto de pessoas que se esforçaram muito para que a gente pudesse estar aqui. Eu me sinto muito feliz, muito agradecido de estar nessa oportunidade com vocês, comungando desses momentos em que a gente escolhe a melhor parte, que é conhecer um pouco mais o nosso Mestre, aquele que nós abraçamos de coração, aquele que nós abraçamos de amor e que nos faz a cada dia repensar a nossa forma de agir, a nossa forma de atuar nesse mundo lá fora, que nos conclama todos nós uma reforma íntima urgente, uma modificação urgente na nossa postura, mas especialmente na nossa alegria de viver, como teve essas mulheres do Evangelho. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Joana de Cusa, uma dessas mulheres tão importantes para o Evangelho de Jesus e que nos remete até hoje os seus ensinamentos. Vamos usar Boa Nova, Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos. Vamos usar esse livro da Lucy Dias Ramos, que vai estar aqui conosco no dia 21, fazendo o lançamento de todos os seus livros, Gotas de Otimismo e Paz. Vamos usar o Evangelho segundo o Espiritismo, especialmente o capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora. E vamos usar este livrinho aqui, que eu tive a honra de conhecer através do nosso querido Divaldo Pereira Franco, Em Busca de Sentido, do Dr. Viktor Frankl, para que a gente possa analisar um pouco as características dessas mulheres que tiveram junto com Cristo, viveram com Ele e souberam aproveitar todos os ensinamentos do Mestre, com tanta beleza, com tanta coragem, com tanta galhardia, que até hoje nos remete a grandes emoções e a grandes conhecimentos. Joana era uma mulher de um caráter muito especial e de uma fé também muito sensível. Casada com o intendente de Cusa, ela fazia parte da alta sociedade romana, vivia em Cafarnaum e frequentava as altas rodas da nobreza. Mas tinha um conflito íntimo em seu coração juntamente com seu marido, com seu esposo, porque ele não aceitava as benesses do Evangelho do Mestre. E ela sempre que podia, estava ouvindo o Senhor, ouvindo a sua mensagem, até que certa feita, em casa de Simão Pedro, quando o Mestre descansava à tarde, como era de hábito, ela aproxima-se do Senhor e fala das suas dificuldades. Fala dos seus dissabores junto com o esposo, a quem ela amava, mas que não aceitava os ensinamentos daquele que ali estava à sua frente. Ela então, ao final da sua exposição, ouve a bela mensagem que Jesus a disse. Joana, Deus é um só e é nosso Pai. Os templos que existem hoje na terra são templos de pedra, frios. Eu vim em nome do meu Pai trazer o amor para os corações. Eu vim para trazer o remédio àqueles que necessitam deste remédio. Se tu estás hoje casada com aquele que se diz seu esposo, é porque tu precisas. Se ele é infiel, injusto, ama-o cada vez mais. Se ele lhes traz dificuldades, dissabores,
trata-o com muito carinho, com muito amor, porque não é por acaso que ali estás com ele. Deus te escolheu para que tu pudesses ser a trabalhadora desta alma perdida. Portanto, Joana, o teu trabalho é trabalho de paciência, de resignação e de muito amor àquele que te fere. Joana ouviu aquelas palavras, acalmou o seu coração, mas mesmo assim alguma coisa falava mais fundo lá dentro. E ela então, aproveitando a oportunidade, disse a Jesus: mas Senhor, será que não é melhor que eu imponha ao meu esposo o teu evangelho? Será que não é melhor que eu mostre a ele a necessidade dele aceitá-lo, para que a sua vida possa se tornar mais feliz? O mestre, mais uma vez, percebendo a amplitude daquele coração angustiado, olha profundamente para aquela mulher e diz: Joana, Deus poderia, apenas com um raio, apenas com um movimento, fazer com que aqueles que maltratam, aqueles que matam, aqueles que injusticiam as pessoas, Ele pode fazer apenas com um movimento que essas pessoas se transformem. Mas a verdadeira necessidade do entendimento do Evangelho é saber que as paixões têm que ser transformadas. Aqueles que cultivam as misérias humanas, às vezes são tocados com um simples gesto de amor, com uma simples palavra de singelidade. Portanto, Joana, segue, ser fiel, continua a tua luta, ama cada vez mais, porque tu foi escolhida por Deus. Agradece ao Pai por esta oportunidade de trabalho. Vá, filha, ser fiel até o fim. A partir dessa conversa, Joana então começa a entender melhor a necessidade que ela tinha diante daquele que ali estava com ela, convivendo. E ela então passa a olhar de forma diferente o seu esposo. Aquele que Deus havia escolhido para estar do seu lado, e que era necessário a ela estar ali naquela hora, naquele momento, com aquela pessoa. E a vida então passou a transcorrer com mais serenidade, apesar das dificuldades serem mantidas. Deus abençoou com um filho muito querido, e ela então duplicou as suas funções, atendia ao marido e atendia ao filho. As intrigas romanas, a política, a religião mudou de rumo. E o seu marido, que antes tinha uma situação muito estável, perdeu todo o seu poder, desequilibrou-se, adoeceu e desencarnou. Estava Joana viúva e com um filho pequeno. Passou então a trabalhar, a oferecer o seu serviço de olhar crianças, daquelas amigas que antes ela ia às festas, agora ela estava ali para servir. Foi chamada a atenção, dizendo que ela era uma nobre e não poderia trabalhar. E ela então disse a resposta àquelas a qual ela pedia emprego, que ela estava em nome do mestre. O mestre foi carpinteiro, trabalhou, e ela ali estava a trabalhar. Ela ali estava a buscar o sustento verdadeiro ao seu filho e a ela própria. Passa-se os anos. Agora está Joana com os cabelos encaracolados e embranquecidos. O ano é de 68 após o desencarne de Jesus. E a cena é típica do Império Romano. Duas pessoas presas a um tronco envolto a lenha, prestes a serem queimados. De um lado Joana, de outro seu filho, já um rapaz. E o filho grita: mãe, repudia, abjura a este Jesus. Não vê que nos perdemos, renuncia, abjura. E aquela mulher que até aquele momento estava serena,
mantinha o seu pensamento fiel, lembrava das palavras do mestre, começou a reviver toda a sua vida. A vida farta junto ao marido, as dificuldades de convivência devido à religião, os ensinamentos do mestre, o desencarne daquele que havia escolhido para amar, as palavras de Jesus, especialmente as finais: vá, filha, e ser fiel. Lembrou-se de Maria, a mãe de Jesus, que levou o mestre até a cruz, sem reclamar, para que ele pudesse ser crucificado em nome da nossa salvação. Reuniu suas forças ali presa aquelas madeiras que estavam prestes a queimar, olhou bem fundo para o seu filho e disse: cala-te. Jesus era muito melhor do que nós e soube passar por todas as dificuldades sem reclamar. Portanto, cala-te, porque Deus reserva para aqueles que são fiéis dias maravilhosos. Quem é essa mulher? Quem é essa mulher que renuncia ao próprio filho? Quem é essa mulher que passa a entender os conflitos do casamento, das relações? Quem é essa mulher que vai ceder aos encantos da nobreza, da vida material fácil, para se entregar ao trabalho verdadeiro, para se entregar a verdadeiro sentido da vida? Quem é Joana? Quem é Joana de Cusa, que estava ali, neste momento, treinando, exercitando, se esforçando para a busca da perfeição? Ao ouvir a história de Joana, parece que estamos vivendo nos dias atuais. Benizete Ramos, trabalhadora do Amor e Caridade, tem uma palestra maravilhosa que relata todas as encarnações de Joana, trazendo à tona todas as dificuldades que ela teve nesse ciclo evolutivo que evidentemente não se encerrou. Nós vamos nos ater apenas a esta mulher, porque ali, nesta encarnação, foi onde ela conheceu Jesus, foi onde ela se preparou para receber mais profundamente os ensinamentos do mestre. E essa mulher tem algumas características que nós precisamos conversar essa noite. Algumas características do que nós estamos vivendo hoje e muitas das vezes a gente não se dá conta. A primeira grande característica de Joana chama-se coragem. Hoje nós estamos vivendo momentos de grande transformação. Hoje as mulheres são colocadas à tona no trabalho, em sustentação da família. Mesmo assim, as mulheres têm dificuldades. As mulheres se apresentam com dificuldade de inferioridade perante os homens, perante nós que estamos encarnados. E imagina Joana, aquela época, trabalhar. Imagina Joana, naquela época, seguir Jesus, mesmo contra a vontade do marido. Quantos casos nós conhecemos no movimento espírita de mulheres que não podem vir à casa espírita porque os maridos não deixam? Quantos casos nós conhecemos de mulheres que, mesmo tendo toda a competência de trabalhar, são colocadas à parte da sociedade, ganham menos, inclusive, porque são mulheres. Isto hoje, em pleno terceiro milênio, em pleno século XXI. Imagina Joana no início do primeiro milênio. Imagina a coragem que essa mulher teve que ter para poder enfrentar as dificuldades dentro de casa e as dificuldades sociais. É uma coragem louvável. É uma coragem que o Mestre espera de todos nós. É a coragem que muitas das vezes nós não temos de desligar a televisão ou trocar de canal quando algum programa se apresenta à nossa frente. E a gente percebe que todo mundo está vendo. E eu acompanho todas as estatísticas desses grandes programas educativos que tem na televisão. E o nosso querido BBB, sei lá que número, atingiu a meta de 89%
na última edição. 89% significa cada pontinho 100 mil pessoas assistindo a esse programa. Fiquei estarrecido ontem, talvez até por influência de não sei de quem, nem não sei aonde. Liguei a televisão numa novela chamada... Não, essa nova, tá aí. Avenida Brasil. E me deparei com uma cena que eu fiquei em estado de choque, e até hoje eu estou refletindo sobre essa cena de ontem. 2 crianças se casando. Uma menina de poucos anos de idade, me aparentava mais ou menos uns 6 anos, e um rapazinho de 8 anos. E a cena do casamento se procedendo ali diante de milhões de telespectadores. E nós? Qual é a coragem que nós temos de desligar essa televisão? Qual é a coragem que nós temos de trocar a televisão por uma leitura? Qual é a coragem que nós temos de enfrentar esse mundo que está lá fora sem nos deixarmos corromper por esse mundo? É essa coragem que Joana teve. Ela enfrentou todas as dificuldades que hoje nós enfrentamos. Ela enfrentou dificuldade de relacionamento que todos nós enfrentamos. Mas nós temos um mecanismo de salvação para os nossos relacionamentos que é muito prático. E aí nós conhecemos pessoas que casam 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 30 vezes, 50 vezes, e vamos casando. E vamos casando. Ah, não deu certo com essa porque é incompatibilidade de gênio. E aí vai tentar com a outra. O que houve com a outra? Incompatibilidade de gênio. Ah, então o que houve com o outro? Incompatibilidade de gênio. Então o problema de gênio... Não responde. O problema de gênio está com quem? É a pessoa que tem que ter coragem de se olhar. É a pessoa que tem que ter coragem de renunciar. É a outra característica de Joana. Ela teve coragem de aceitar o Mestre. Hoje o Mestre bate às nossas portas, através da literatura, através das palestras, através das casas espíritas. O Espiritismo é Jesus redivivo. É Jesus trazido à tona, novamente, no seu primórdio, para que a gente possa conhecer. Qual é a coragem que a gente tem? De largar os afazeres da vida material para a gente se entregar à vida espiritual. Há que ter renúncia, que Joana teve. Mas não é essa renúncia que nós estamos acostumados. Todo domingo às 18 horas eu venho na Casa Trabalhadores de Jesus. É uma casa que está completando 89 anos de existência. É uma casa que tem diversas frentes de trabalho. É uma casa que abriga várias pessoas. É uma casa que está aí disposta a receber vários de nós para qualquer atividade de trabalho. Mas para isso, eu preciso renunciar. Renunciar a algumas coisas da vida. Porque a doutrina espírita nos convoca à reforma, à transformação. A doutrina espírita nos convoca para o verdadeiro sentido da vida, a qual este homem descobriu no campo de concentração, onde não se existia nenhuma perspectiva de vida. Todos os dias pela manhã era feita uma lista com o número de pessoas que iriam ser convocadas para morrerem nos crematórios. E este homem começa a tentar entender as pessoas que ali estavam e lutavam pela vida. Porque ele, psicólogo, estava ali preso pelos nazistas, não conseguia entender porque no seu consultório várias pessoas iam com vontade de se matar, com vontade de perder esse dom maior que é a vida, apesar de todas as dificuldades que nós vivemos, apesar de todos os esforços que nós fazemos para estarmos, muitas das vezes, um pouco felizes, para estarmos, muitas das vezes, com um pouco de tranquilidade. Qual de nós não quer um pouco de tranquilidade? Qual de nós não quer um pouco de serenidade?
Qual de nós não pede de vez em quando aos espíritos amigos, me ajuda, que este ano seja um ano de serenidade, de paz. Eu já tenho passado tantas coisas na minha vida. Qual de nós não almeja isso? Mas qual de nós também nos esquecemos de renunciar, às vezes? Voltando quinta-feira, véspera do carnaval, do Rio de Janeiro, de uma reunião, sentei numa cadeira do ônibus e a conversa que eu presenciei foi muito esclarecedora. Um casal que não se conhecia começou a conversar. E aí chegou o assunto do carnaval. E ele então disse assim: já tenho meu carnaval programado. Eu vou acordar de manhã, todos os dias, beber, beber, beber. Quando eu estiver bêbado, eu durmo. Acordo novamente, bebo, bebo e bebo. Quase que eu falei, né? Mas Deus foi tão bom que eu consegui segurar minha voz. Qual o sentido da vida? Não estamos julgando, estamos apenas refletindo acerca do que está acontecendo com o mundo. Acerca do que nós estamos fazendo com o mundo, porque nós fazemos parte desse mundo. E será que nós estamos deixando a nossa coragem de cristão? Será que nós estamos deixando de nos posicionar como seguidores de Jesus na hora dos apertos da vida, na hora dos relacionamentos difíceis, na hora do trabalho que é para arregaçar a manga, que é para a gente estar aqui na labuta, no trabalho, no esforço? Será que nós estamos deixando de fazer isso? Ah, Eduardo, mas eu gosto de trabalhar em reunião mediúnica. O meu perfil é reunião mediúnica. O mestre foi médium. Um dos médiums, o médium mais completo que nós temos notícia. Mas mesmo assim, ele não deixou de trabalhar. Ele exercia a mediunidade, falava, exemplificava e estava sempre nos mostrando o caminho do bem. Este Jesus é que deve ser o nosso modelo. Este Jesus é que deve tocar o nosso coração de verdade. Esse Jesus é que deve nos preparar para que a gente possa viver no mundo do bem, porque é o mundo que está se apresentando para todos nós. O mundo do bem. Um mundo que a transformação geográfica já está ocorrendo e vai continuar ocorrendo. Mas um mundo que falta a transformação moral de dentro de nós. E que Lucy nos dá uma grande lição numa páginazinha intitulada Coragem Moral. Agora deixa, vai ficar, porque toda hora voa, deixa, não tem problema não, obrigado. A coragem moral. Qual é a coragem moral que nós devemos ter? Qual é a coragem moral que nós devemos despertar dentro de nós? É aquela coragem que vai mexer com os nossos hábitos menores. Não com os nossos hábitos de grande dificuldade, porque esses são os processos encarnatórios, mas os nossos hábitos menores. Aqueles hábitos que nós temos diariamente e que muitas das vezes a gente não se dá conta. A inveja. Dizem por aí, não sei quem, não sei aonde, que existe uma inveja boa. Todo mundo concorda? Não, né? Pois é, porque inveja é inveja. Onde que está a bondade da inveja? Se eu tenho inveja, é porque eu quero algo que não me pertence. Como é que eu estou travando a inveja dentro de mim? Como é que eu tenho melhorado esse relacionamento da inveja? Como é que eu tenho trabalhado a questão do ciúme? Esta coragem moral que Lucy diz para nós. Será que eu tenho me posicionado como aquele ciumento, mas aquele ciumento carinhoso, aquele ciumento protetor? Porque o ciumento diz assim: não, eu não sou ciumento, eu sou protetor. Você não vai sair com essa roupa porque eu quero te proteger. Você não vai a determinado lugar porque isso é para o seu bem. Mas você vai ficar do meu lado, que aí você vai ficar muito melhor. E este ciúme
é ciúme, nada mais do que isso. E essas características é que nós vamos ter que vencer, porque são coisas que nos atrapalham. Se nós amamos verdadeiramente uma pessoa, nós temos que ter certeza desse amor, independente do amor dessa pessoa. Bezerra de Menezes, no dia 18 de abril de 2010, através do bondoso Divaldo Pereira Franco, fala para nós numa mensagem, e eu só preciso do trechinho dela, em Brasília, no 3º Congresso Espírita, quando ele diz assim: esta reforma moral que vamos atravessar agora, para nós espíritas, ela vai ter que mexer com o nosso amor, que nós não sejamos, diz Bezerra, os que reclamam, não é o caso de nenhum de nós, que nós não sejamos o que tenhamos inveja, não é o caso de nenhum de nós, que nós não sejamos aqueles que tenham a desesperança no coração, que não é o caso de nenhum de nós. Que nós sejamos, sim, a representação do amor. Quando eu li essa mensagem, eu falei: doutor Bezerra, se o senhor me escutar, o senhor, por favor, o senhor me responda. Como? Neste mundo de tanta tribulação, como que a gente pode ter esperança? Como que a gente pode deixar de ter ciúme? Como que a gente pode deixar de ter inveja? Aí aproveitei e perguntei o outro: como que a gente pode deixar de ser orgulhoso? Essa chaga que invade a nossa alma o tempo todo. Quando eu terminar minha conversa com vocês, eu quero todo mundo me abraçando, me beijando, porque faz parte do orgulho. Olha, quando que nós vamos nos libertar disso? E aí me lembrei de uma fala de Alcione Peixoto, que já esteve aqui nessa casa várias vezes, quando ela diz sobre o orgulho, e ela disse assim, que o mestre é que deve ser referenciado, e não nós. Porque nós estamos aqui em nome de Jesus. Nós estamos aqui em nome do Senhor. Nós abraçamos Jesus na sua causa. Nós abraçamos Jesus no seu evangelho. Então ele deve ser agraciado, porque ele veio entre nós, foi rei. Ele veio entre nós, mostrou superioridade. Ele veio entre nós, mostrou a que veio. E nós ainda estamos gatinhando. Estamos bem. Estamos bem por quê? Porque nós já não fazemos mal. Estamos bem porque a gente já venceu algumas coisas. Estamos bem porque hoje estamos aqui, conversando sobre Jesus, participando das comemorações. Estamos bem. Mas precisamos ainda nos esforçar para melhorar. É o trabalho de Joana de Cusa. Terceira característica. Qual que é a primeira? Obrigado pela resposta. Coragem. Muito bem. Qual que é a segunda? Renúncia. E a terceira? Trabalho. Joana trabalhou. Ela se esforçou. E aí nós fomos buscar no Evangelho segundo o Espiritismo do Sr. Allan Kardec, que é trabalho. Está lá no capítulo 20, nós espíritas, somos os trabalhadores da última hora. Somos aqueles escolhidos, somos aqueles que vamos dizer, ou melhor, somos aqueles que vamos fazer o trabalho necessário. Qual é esse trabalho? Será que é o trabalho material, que nós muitas das vezes nos embrenhamos nesse trabalho? Ou será que é o trabalho de doação? Ou será que é o trabalho da reforma? Ou será que é o trabalho da necessidade que nós temos de ajudar o próximo, sem esperar o retorno? Sem esperar que os amigos espirituais vejam. Sem esperar que alguém anote na nossa ficha. Porque muitas das vezes a gente quer que anote na nossa fichinha. Mas o trabalho que a gente faz e que a gente deve fazer é o trabalho de seguir caminhando. E como nós somos mestres em julgar?
Como nós somos mestres em olhar o outro e esquecer o que a gente está falando. Por isso que no próprio Evangelho está lá uma lição do mestre. Eu vejo o defeito do outro, mas eu não vejo a trave que está dentro dos meus olhos. E é essa mudança que nós precisamos fazer. É este trabalho que vai mexer com a gente e que vai deixar a gente de portas abertas. Aonde? Aqui na terra? Não. Quando nós adentrarmos a verdadeira vida. Quando foi passando aqui as pessoas que já se encontram na verdadeira vida, como que vem na nossa pergunta, ou melhor, como que vem no nosso pensamento uma pergunta? Posso perguntar? Quem será o próximo? A gente nunca pensa assim, será que eu serei o próximo? A gente logo pensa assim, só eu que penso, né? Quem será o próximo que vai estar aqui o ano que vem estampando o rosto e a gente lembrando? Mas a gente tem que se perguntar, será que seremos nós? E se formos chamados agora? Não, espera só terminar a palestra. Daqui a pouquinho. 19h15. Se formos chamados 19h15 ao mundo espiritual, como nós vamos ser recebidos pela nossa consciência? Porque ela vai nos perguntar, que fizestes da tua vida? Deste sentido à tua vida? Qual sentido tu destes? Desencarnou uma professora essa semana lá na Veiga, onde eu trabalho. 70 e poucos anos. E em atividade. E eu com essa minha língua, que um dia ainda vai me prejudicar bastante. As pessoas ficaram muito comovidas, eu também fiquei muito comovido. O desencarne é uma coisa que comove qualquer um de nós. E a pessoa era de uma docilidade muito grande. E eu fiquei comovido com isso. Mas aí veio uma pessoa e disse assim, coitada, logo agora, este ano, que ela ia se aposentar. E eu me conduí. Fiquei conduído, falei, meu Deus. E a gente logo pergunta, meu Deus, por que o senhor faz isso? Ela ia se aposentar agora, mas a minha língua foi mais à frente, mais afiada, e disse assim, mas é a primeira aposentadoria dela? Não, era a terceira. Eu então disse assim, que Deus abençoe, né? Que Deus abençoe. Porque se ela tivesse aposentado na primeira, com 40 ou 50 anos, ela poderia ter curtido aí 20 anos de trabalho em benefício do próximo. E nós temos feito isso. Nós temos nos perdido nas coisas materiais, esquecidos da coragem, da renúncia e do trabalho no bem. Este trabalho no bem é que vai ser a ficha que vai nos dizer quem somos na hora que nós chegarmos no mundo espiritual. E ninguém vai responder por nós. Esse nós é que vamos ter que responder. Que fizeste da tua vida? Qual o sentido que tu deste na tua vida? Ah, Eduardo, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, a resposta é nossa, a reflexão é nossa. É o seguir a Jesus significa o trabalho no bem, o trabalho de doação, o trabalho de caridade. Eu vou montar um curso. Eu tenho um curso para orador espírita. Eu vou montar um curso para ouvidor espírita. Eu vou montar esse curso. Como ouvir as pessoas? Porque nós estamos carentes de ouvir as pessoas. Nós estamos carentes de conversar. Eu recebi 2 abraços ali fora. Como que é gostoso a gente ser abraçado. Como que é gostoso a gente ser sincero nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. Mas será que eu só vou receber abraço na casa espírita? Será que quando vocês encontrarem comigo no banco, quando encontrar no supermercado, não vai me abraçar, não vai conversar comigo, não vai parar? É este trabalho, não é um trabalho exatamente só da casa espírita, mas é o trabalho de estar bem com a vida, apesar das dificuldades. Nenhum de nós aqui está no campo de concentração. Nenhum de nós aqui tem um númerozinho
que todo dia de manhã vai ser chamado para entrar no trem e vai ser morto nos fornos crematórios. Muitas das vezes, no nosso lar, às vezes tem um forno quente, né? Muitas das vezes no nosso lar a gente tem aquele marido que às vezes esquece até o nome da gente, chama pelo número, né? Bem, resolve logo isso. Muitas das vezes a gente tem a esposa que faz isso. Muitas das vezes nós temos isso no lar. Mas temos que ter a alegria de viver, apesar de tudo. Temos que ter a alegria de viver, apesar da doença, apesar da dor, apesar dos dissabores, apesar desse mundo que está lá fora se apresentando violento, difícil, com muita oportunidade de trabalho em todos os campos, não só na casa espírita. Essa semana eu tive que consolar contra a minha vontade. Vou explicar porque é contra a minha vontade, porque eu sofria também pela pessoa. Um acidente que teve aqui em Cabo Frio, que foi um funcionário da Universidade Veiga de Almeida. E eu queria sofrer junto e não podia sofrer. Porque ou eu sofria e a mãe descambava, ou eu reunia todas as minhas forças e consolava a mãe. Aí vocês vão falar assim, como é que você consegue? Você é frio assim? Não. A gente faz uma prece e pede ajuda. Porque quando a gente ora com verdade, a gente tem um apoio. O rapaz estava por horas para desencarnar. E está aí até hoje se recuperando. Não sei o que vai acontecer. Mas queria sofrer, queria ter um momento de sofrimento, mas tive que trabalhar. Tive que conversar com a mãe, tive que amparar a família que estava em desespero. É este trabalho. Mas eu sou tímido, eu tenho dificuldade, mas é essa conversa que a gente deve ter, a mesma conversa que a gente tem com Deus. Quando a gente está desesperado, a gente não pede a Deus, Senhor, me ajuda. É este carinho que a gente deve ter com o outro, para que os outros tenham com a gente. É essa troca, é essa doação que o Mestre espera de todos nós. Se nós pudermos, além disso, doarmos na casa espírita, trabalhar com afinco, estar aqui todos os dias, atendendo, servindo na livraria, limpando a cadeira. E eu me lembro que eu cheguei para trabalhar numa casa espírita, e o único trabalho que tinha nessa casa espírita era faxinar, depois da sopa, que era servida às quintas-feiras, às 5 horas da tarde, para 100 pessoas. E eu então ganhei uma vassoura e um pano de chão. E comecei a limpar. E não conto isso para me mostrar que eu sou humilde, não. Porque eu ficava sentido, mas vamos limpar, né? Já que é para limpar, vamos limpar, né? E pega a vassoura e vai limpando. Limpei 3 anos e meio. Tive que sair por conta de trabalho e fui para o nosso lar. Não o nosso lar lá não, nosso lar centro mesmo. Tá? Que eu ainda estou bem encarnado. Fui para o nosso lar. Cheguei todo feliz no nosso lar. Falei, bom, agora eu já passei pelo meu estágio probatório. Já limpei 3 anos e meio, então agora eu tenho direito de uma evolução, né? Cheguei no nosso lar, qual é o trabalho que você tem? Faxina. Falei, vamos em frente, vamos faxinar. É o salão? Não, os banheiros. Eram 200 crianças por sábado, usando 2 banheiros. Não pense em nada, tá? Porque era pior, tudo que vocês pensavam. Quando acabava o trabalho, lá ia eu limpar 2 banheiros. Eu já tinha uma vassoura do outro centro e o pano. Aí ganhei um rodo e uma vassourinha, essas vassourinhas. Sabe essas vassourinhas que você limpa dentro do vaso? Ganhei também, olha que evolução. 4 anos e 8 meses limpando o banheiro. Fundamos o grupo Eurípides Bassanufo. Eu era parte do grupo fundador. Olha que chique, né? Eu era parte do grupo fundador. Eram 30 pessoas fundando o grupo. Meu pai era presidente. Falei, bom, então agora eu vou ter um cargo à altura, né? Primeiro dia de reunião, o chão era chão batido, porque não tinha dinheiro para colocar o piso.
E aí eu ganhei do meu pai uma franela e um espanador que lá em Minas usa. Eu nunca vi aqui no estado do Rio. Lá em Minas tem um espanador de pena. É muito interessante, muito prático. Você vai, passa na cadeira e depois você passa o paninho. Você tira o excesso de pó, depois você passa o paninho. Né? E foi assim, mais ou menos uns 8 anos, limpando. Então, se o trabalhador de Jesus estiver precisando de um faxineiro com experiência, registrado em carteira, pode me chamar. Porque o trabalho é esse. Se André Luiz, quando chegou lá em cima, foi limpar, eu já estou limpando aqui de uma vez. Para quando eu chegar lá em cima, eu puder pelo menos ter um outro lugarzinho. E se alguém lá em cima escuta vocês, que vocês estão me ouvindo, hein? Se algum de vocês lá em cima me oferecer uma vassoura, um rodo e um paninho, vocês vão ver. Aí nós vamos descer os dois juntos. Nós vamos os dois juntos descer. Mas é esse trabalho que está aí aberto para todos nós. Qual o problema de eu trabalhar numa faxina? Para que a gente possa estar aqui hoje, 6 horas da tarde, quantas pessoas que organizaram essas cadeiras, que limparam esse salão, que passaram um pano nessa mesa, que limparam essa jarra e deixaram essa água brilhante e gostosa para eu tomar? Quantas pessoas? Ah, mas eu sou médium. Eu sou médium de transporte, de psicográfico, eu só sento em reunião mediúnica. Aí vem a novela, que a gente assiste e denigra a imagem do que é ser médium. Coloca a médium lá, Yara. Não preciso nem falar o resto, né? Coloca lá a médium. E a gente se delicia. Então, meus queridos irmãos, o sentido que nós devemos dar na vida é o verdadeiro sentido de estarmos aqui. De estarmos aqui, não a passeio, apesar de que podemos ter os momentos de lazer, ninguém é contra. Mas estarmos aqui arregaçando as mangas e trabalhando em favor do próximo, porque aí nós vamos estar trabalhando em favor nosso. Para quando a gente chegar no mundo espiritual, na verdadeira vida, nós sermos recebidos pela nossa consciência, e a nossa consciência vai perguntar: que fizestes da tua vida? Dei sentido à minha vida. Dei sentido porque eu me esforcei. Dei sentido porque eu tentei. Dei sentido porque eu quis melhorar. E aí não tem sensação melhor do que essa. Porque foi o que aconteceu com Joana de Cusa quando chegou ao mundo espiritual. Foi o que aconteceu com Eurípides Barçanufo quando chegou ao mundo espiritual. Foi o que aconteceu com Chico Xavier quando chegou ao mundo espiritual. E tantos outros que passaram entre nós e deixaram os seus exemplos. Deixaram a sua marca. Deixaram a sua característica, apesar de ter vivido os problemas. Victor Hugo, o grande escritor, quando estava no exílio, na Itália, ele tinha um hábito muito interessante. Toda tarde ele subia num monte, ficava tempos meditando, e quando ele acabava de meditar, ele levantava, olhava ao redor e escolhia uma pedra. Pegava aquela pedra e jogava a pedra no mar. Todo dia ele fazia isso. E umas crianças que estavam ali brincando, ao verem a cena sendo repetida todos os dias, perguntaram: mas por que todos os dias o senhor sobe na mesma hora, fica horas meditando, reflete, depois levanta, pega uma pedra e joga essa pedra no mar? E ele então respondeu brilhantemente: isto é ter sentido da vida, né? Ele responde: é porque tenho muitos problemas e resolvi que vou tratar cada um de uma vez. Todas as tardes eu subo, medito sobre o problema, sobre as condições desse problema. Quando eu termino de meditar, escolho uma pedra do tamanho desse problema e jogo essa pedra no mar
do esquecimento. Ou seja, entrego este problema para Deus, para que Ele possa nos auxiliar. Divaldo tem uma frase que diz assim: quando não encontramos solução na horizontal, nem na vertical, a solução vem do alto, vem de Deus. Quantos de nós sofremos por problemas que são materiais? Eu não consigo resolver minha vida financeira. E vai passar a vida inteira tentando resolver a vida financeira. Eu tenho um amigo que eu já cansei de conversar com ele. Ele há mais de 25 anos tenta vender uma casa em um outro estado. Uma casa que vale, que os pais morreram e deixaram essa casa para ele. E desde que eu conheço ele, a conversa dele é a venda da casa. Um dia estava dando aula na universidade, qual a minha surpresa quando eu vejo ele como aluno? E aí eu começo a conversar com ele, que bom que agora você está com outros ares, né? Que você está tentando outras coisas na vida, já estava prestes a se formar, e eu então me ofereci, falei, assim que você formar, eu posso te ajudar a arrumar umas aulas, para você começar a sua vida, porque ele nunca havia trabalhado. E ele disse assim, não, assim que eu formar, eu vou me empenhar em vender a minha casa. Passaram-se os anos, encontrei, final do ano passado, de 2011, 25 anos após. E eu todo feliz fui abraçá-lo. Como é que está? Tudo bem? Tudo bem. E a casa? Que era uma curiosidade que eu tinha. Este ano de 2012, eu vendo aquela casa. Que fizeste da tua vida? Vai ser perguntado para ele. Passei 30 anos, 50 anos, 60 anos tentando vender uma casa. Se não vende, é porque tem algum problema. Algum problema que ele não pode vender essa casa. E ele vai ter que entender e aceitar, desvia o pensamento, vai trabalhar em outras coisas. Vai se esforçar. E é essa a nossa tarefa, é nós mexermos. É a gente aprender a coragem, é a gente aprender a renúncia, é a gente aprender a trabalhar. Quando a gente fizer isso, nós vamos ter a mesma atitude de Joana de Cusa, que no ano de 68 estava lá com os cabelos encaracolados e embranquecidos, presa ao tronco, junto com seu filho, que é hoje o encarnado Nilson Pereira, primo de Divaldo Pereira Franco. Estava lá os dois, e o filho então pede, mãe, renuncia, repudia a este Jesus. Não vê que nos perdemos? E aquela mulher, que tinha passado todas as dificuldades da vida, lembra de todos os detalhes da sua vida, a vida farta, o marido com as dificuldades, a conversa com Jesus, vá filha, ser fiel até o fim. Lembra-se de Maria, quando entrega Jesus na cruz, para que Ele possa nos salvar. Reúne as suas forças e olha para aquele filho, cala-te. Jesus era muito melhor do que nós e soube sofrer. Portanto, cala-te, porque Deus deixará para cada um de nós, para aqueles que sabem sofrer, a felicidade. Portanto, cala-te. O sicário, um daqueles escravos soldados que ali estavam, percebendo que a mulher não ia renunciar, não ia repudiar a Jesus, acende a primeira chama que iria consumir aqueles corpos. E em pouco tempo, as chamas estavam atingindo a altitude. Eles então começam a rir e a debochar daqueles dois que estavam morrendo em nome do Cristo. Um deles aproxima-se dela e diz, mulher, este teu mestre ensinou-te apenas a morrer? E ela não sabe explicar, mas ela tira de dentro da sua alma
as últimas forças daquele corpo encarnado e em chamas. Olha com suavidade para aquele soldado, não só a morrer, mas especialmente a te amar. E é consumida pelo fogo. Nesse exato momento, ela sente uma mão a lhe tocar. Era o mestre. O mestre veio e lhe diz: Joana, tem bom ânimo, eu aqui estou. Muita paz.